Bom, gente, boa noite a todas e todos que estão aqui participando dessa mesa. Né? Queria agradecer muito, obrigada Letícia, minha companheira de bancada, e também agradecer ao professor Vladimir Safatli e o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Enfim, a gente já se conhece há algum tempo, já vem participando de atividades em comum também, e a gente está muito contente mesmo com o apoio de vocês, e é muito bom, enfim, poder estar fazendo esse debate aqui hoje também. Né? Enfim, em linhas gerais eu estou bastante de acordo com as colocações de ambos professores e queria fazer alguns comentários aqui também. Eu acho que, enfim, essas iniciativas também ajudam a fortalecer a nossa candidatura, que vem buscando apresentar aí um programa anticapitalista e revolucionário, né, nessas eleições, para enfrentar todos os ataques como esse ataque, né, ao SUS que a gente está vendo hoje. Bom, então eu vou tentar fazer alguns comentários, também tentar me atentar ao tempo. E, enfim, bom, em primeiro lugar isso, achei muito boas as colocações que vocês fizeram, muito importantes os debates, e a primeira ideia que eu queria lançar para dialogar com os comentários que me antecederam é também sobre o momento político internacional que a gente está vivendo, né? O Safati tratou um pouco do Chile, depois eu vou até entrar um pouco mais nisso. Né? Eu acho que a gente veio de uma importante derrota eleitoral da direita golpista na Bolívia, também de uma dura derrota da direita chilena, né, com um plebiscito, né, que por ampla maioria decidiu por uma nova constituição. E essas derrotas da direita na América Latina são também um importante revés do bolsonarismo no Brasil, né, que não somente tem no Chile, né, um modelo do neoliberalismo, como também apoiou fortemente o golpe na Bolívia. E esses acontecimentos, eu acho que somados a uma possível derrota, né, do Trump nas próximas eleições norte-americanas, né, ainda que o Biden pra gente não seja uma alternativa, já que representa o partido imperialista mais antigo do mundo, de qualquer forma significaria um revés ainda maior para o Bolsonaro, né, que é um verdadeiro capacho do Trump e estaria aí ainda mais isolado internacionalmente. Então acho que esse momento político mostra que a extrema-direita e a direita internacionalmente não estão imunes a esse tipo de derrota, né? Mas isso torna ainda mais importante a reflexão sobre como esses acontecimentos servem para apontar um caminho abertamente revolucionário e não para repetir velhas fórmulas reformistas ou cair na armadilha de soluções por dentro desse mesmo regime político, como o Plininho colocou. Né? Em algum sentido também, como disse o professor Safatli, né, como superar uma certa estratégia da conservação. Né? E eu acho que é com esse olhar um pouco que eu acho que a gente tem que pensar a luta contra o Bolsonaro, contra Mourão, né, num governo aí cada vez mais militarizado, onde os militares vêm ocupando cada vez mais a política, em cargos de confiança, enfim, dando bastante o tom do governo também, né, um governo que, enfim, a gente vem ressaltando isso também na nossa visão, é fruto do processo do golpe institucional que começou em 2016 com o impeachment da Dilma, se aprofundou com as reformas do Temer, o Plininho fez esse resgate aqui também, né, enfim, depois deu enorme protagonismo ao Poder Judiciário, impôs eleições manipuladas, né, ao tirarem o Lula, que era o candidato, né, com maior índice aí nas pesquisas, né, retiraram o Lula do pleito com a sua prisão arbitrária e abriram caminho para a entrada do Bolsonaro, né, e o objetivo sempre foi fazer ataques muito mais profundos do que o PT já vinha fazendo, né, isso é importante também remarcar, né, por isso que na nossa visão hoje no Brasil, ser oposição, né, ao Bolsonaro não é algo que te coloque necessariamente no campo da esquerda, né? Ou seja, no Brasil de hoje não adianta ser somente contra o Bolsonaro, é preciso ser contra todo esse regime do golpe institucional, né? O que significa também se enfrentar com as instituições como o STF, o Congresso Nacional, também os governadores, enfim, estão todos aí unificados para aprovar todas essas reformas antioperárias, né? Na nossa visão, a maior parte da esquerda abre mão desse combate e aceita uma certa máxima petista, né, de que é preciso esperar 2022. Né? Isso é importante apontar porque a conciliação do PT
com capitalistas, né, e com a direita, é um tema fundamental hoje para quem quer construir uma alternativa da esquerda revolucionária, né, como o Plinio também tinha colocado, acaba sendo um entrave muito importante, né. O PT no seu governo abriu espaço para a direita, fez todo tipo de concessão à bancada evangélica, fortaleceu o agronegócio, fortaleceu muito o judiciário, inclusive, né, ou seja, expressava não somente uma conciliação em si, né, em defesa da chamada governabilidade, mas um projeto de país, né, para administrar o capitalismo com a ilusão de que o ciclo econômico do lulismo seria eterno, e não foi, né, não foi assim, né, e num momento agora de tanto, e não é um problema do passado, né, dos erros do passado, né, a gente está falando de uma eleição onde o PT está nacionalmente coligado com o PSL, partido que levou o Bolsonaro ao poder, em mais de 140 cidades. Né? E além disso, eu acho que também tem um tema que, na nossa visão, também a maior parte da esquerda não aborda, que é a situação dos sindicatos, né? Das centrais sindicais e o papel que o PT e também o PCdoB cumprem na direção, né, dessas principais centrais como é a CUT e a CTB, né? Um papel, na nossa visão, de amortecimento, de trégua, muitas vezes permanente, de impedir e dissolver a organização dos trabalhadores, né? Nos momentos decisivos que vieram esses ataques, os sindicatos vacilaram, não organizaram a classe trabalhadora para enfrentar, né, cada uma das retiradas de direitos. E na nossa visão faz muita falta um polo da esquerda, né, que seja antiburocrático, né, para exigir que essas centrais sindicais parem de trégua com o governo e organizem a resistência aos ataques que estão em curso agora, né, como a reforma administrativa ou a tentativa de privatização do SUS. Né? Então, para a gente, inclusive, a luta para retomar os sindicatos para as mãos dos trabalhadores deveria ser uma consigna central, também para o conjunto da esquerda. Bom, e é por tudo isso também que pra gente, né, essas eleições são mais nacionais do que nunca, né, a gente vem martelando um pouco essa ideia, né, por isso que a gente fala tanto do Bolsonaro e do regime do golpe na nossa campanha, e é por isso também que a bancada revolucionária não vai ficar fazendo promessas eleitorais de soluções mágicas para São Paulo, né, já que qualquer demanda da maioria trabalhadora vai depender essencialmente da organização e luta dos trabalhadores, né, resgatando aí inclusive a tradição da Rosa Luxemburgo, né, contra o reformismo e o oportunismo, né, ou kautskismo, né, na Segunda Internacional. Os parlamentares podem ser um ponto de apoio, né, mas não substituem a força da nossa classe. E para ser um ponto de apoio precisam enfrentar o regime e ter um programa anticapitalista, né, não de reformas, né, nesse sistema. Então, por isso que, na nossa visão, a tarefa da esquerda, né, também nas eleições, deveria ser alertar os trabalhadores para a necessidade de enfrentar os ataques que estão colocados e que nessa conjuntura contam com um verdadeiro pacto entre o Bolsonaro e todas as instituições, né? Eles vinham brigando bastante, mas no momento não estão brigando tanto, né? Isso ficou evidente aí no abraço entre o Bolsonaro e o Toffoli. E isso se conecta muito fortemente com a luta das mulheres, dos negros, das LGBTs, né? A gente vem dando muita ênfase nisso também na nossa campanha, porque são o principal alvo, né, do bolsonarismo. E a nossa luta, né, justamente por isso, a nossa luta não pode ser por representatividade em si mesma, né? Vide o caso aí da embaixadora das Filipinas que do alto do seu cargo como mulher no poder agredia cotidianamente a empregada doméstica que trabalhava na sua casa, né? Por isso também não pode ser uma sororidade irrestrita que transforma todas as mulheres em aliadas apenas por serem mulheres, né? Ou até mesmo um feminismo de Araque, aí, tipo Tabata Amaral, que fala de feminismo, mas depois vai lá e vota na reforma da Previdência, né? Que vai atacar em cheio a vida das mulheres trabalhadoras. Então, na nossa visão, na visão da bancada revolucionária, a luta das mulheres, negros, LGBTs, precisa estar ligada à luta da classe trabalhadora, que, diga-se de passagem, é bastante feminina e negra, também aqui no Brasil. Bom, mas por conta dessa visão que a gente tem também nas eleições, que a gente considera que é um erro importante essa ideia da esquerda apresentar um programa de gestão municipal, como se fosse possível gerir uma cidade em meio ao bolsonarismo sem romper com os mecanismos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não somente estrangula os orçamentos municipais, né, como garante que também as prefeituras sejam aí um balcão de negócios
para os capitalistas, né? Nesse sentido, eu acho que tem algumas experiências recentes da esquerda europeia que são bem fortes pra gente, né, como exemplos do que não fazer, né, nesse caso. E eu acho que, no caso, inclusive, de eleições municipais, o paralelo principal é com o Podemos, no Estado espanhol, né, que governou várias cidades, mas eu queria começar lembrando de um caso mais emblemático, né, que foi o do Syriza, na Grécia, né, que chegou ao poder no auge da crise, depois de dezenas de greves gerais, organizou um referendo contra o plano de ajustes da Troika, né, naquele momento, e quando a população deu mais uma enorme mostra de rechaço a esses ajustes no referendo, o Syriza foi lá e aplicou os ajustes, né? E o Syriza, ele nunca apresentou um programa anticapitalista, né? Tratava-se aí de um frágil antineoliberalismo que não punha em risco a propriedade capitalista e os acordos com a União Europeia, né? Era apenas mais de esquerda diante das alternativas conservadoras, né? Inclusive o líder do Syriza, o Alexis Tsipras, assim como o Podemos no Estado espanhol, muito reivindicado, inclusive, por várias correntes da esquerda, até mesmo do PSOL, faziam questão de aparecer como moderados, né, sinalizando aí para o empresariado que não eram tão radicais, que iam dialogar com setores reacionários, etc. Né? A questão é que nunca se trata só de uma moderação no discurso, né, como se fosse aí uma manobra, né, não, vou ser mais moderado no discurso para conseguir ser eleito e tudo mais, né. Esse mesmo Tsipras, né, como eu já tinha colocado, aplicou um duro plano de ajustes contra os trabalhadores e o resultado foi o retorno da direita ao governo em 2019, depois desse serviço sujo, né, do Tsipras e do Syriza. E o mesmo caminho foi seguido pelo Podemos, né? Acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer que no principal processo da luta de classes, ali o Podemos se opôs a uma demanda democrática básica e histórica da região, que é a autodeterminação da Catalunha, né? Se somando aí ao coro promovido pelos setores mais reacionários, entre eles a monarquia, né? Que colocaram todas as suas forças para impedir a independência da Catalunha. Mas também, de 2015 até agora, o Podemos dirigiu cidades centrais, como a Barcelona, Madrid e outras cidades, né? E apesar do discurso de mudança do Pablo Iglesias e companhia, o Podemos se converteu em administrador comum dos negócios capitalistas nos municípios, né? Integrados aí à arquitetura institucional do Estado, né? Os seus representantes negaram a demanda de remunicipalização dos serviços públicos, o direito à moradia e o fim da precarização do trabalho, chegando até mesmo a reprimir greves como a dos metroviários de Barcelona ou dos trabalhadores da Movistar, né? Então, a realidade é que essa ilusão municipalista se mostrou um fracasso, né? Para o Pablo Iglesias e o Podemos gerou alguns frutos, né? Eles acabaram se tornando aí gestores do capitalismo do Estado espanhol dentro do governo imperialista encabeçado pela velha social-democracia neoliberal do PSOE, né? A questão é que tudo isso, né? O que eu acho que a gente tem que pensar é que tudo isso não caiu do céu, né? Não é que eles foram corrompidos pelo poder, mas sim é mais uma mostra de que o reformismo ou essas vertentes do neo-reformismo tentam aparecer como solução a governos de extrema-direita, né, através da conciliação de classes, e o resultado é esse, né? Então, por isso que para nós o enfrentamento à extrema-direita, né, como eu dizia no começo, né, nesse momento, inclusive, que a gente está vendo essas derrotas da extrema-direita a nível internacional, não pode se dar repetindo velhas fórmulas ou aceitando as manobras por dentro do regime político. Na nossa candidatura, um dos debates que a gente tem trazido, inclusive acho que dialoga com a fala do Safatli e também do Plininho, é justamente sobre a necessidade de defender uma nova constituinte imposta pela luta. E eu quero abordar isso a partir da experiência chilena do último domingo, que diz respeito também a como não aceitar o desvio da luta que já está sendo articulado aí pelo regime no Chile, né? Acho que o resultado do plebiscito no Chile foi uma mostra bem contundente do rechaço de massas, né, ao Piñera e da vontade de enterrar a Constituição aí do Pinochet, né? Por isso, mais importante ainda, aproveitar toda a força das mobilizações de jovens e trabalhadores nas ruas, né, que obrigaram o Piñera a convocar esse plebiscito, né, para não deixar pedra sobre pedra da herança da ditadura, né? Mas a questão é que a Constituição
ainda não foi enterrada por completo, né? Ou seja, o que se tratou de um plebiscito onde se expressou majoritariamente essa posição, mas a Constituinte ela ainda vai acontecer. E nesse caminho é o caminho que se abre espaço, inclusive, para muitas manobras, né? Aí nesse momento. E o que a gente tem que entender é que essa Constituição do Pinochet só vai ser enterrada, né, até o final, mediante uma luta extra-parlamentar, né, mediante a mobilização organizada da classe trabalhadora, né, inclusive numa greve geral que estraçalhe com qualquer resquício, né, dessa ditadura chilena tão odiosa, né? E eu acho que justamente por isso a gente precisa alertar as armadilhas desse processo constituinte antidemocrático que dá poder de veto para a direita, com a regra de quórum de 2/3, e que vai ser realizada numa convenção com todas as velhas regras eleitorais que beneficiam os partidos da burguesia chilena, e sem a participação da juventude, né? Para terem uma ideia, a UDI, partido da direita com elementos pinochetistas, estava defendendo esse modelo de convenção, né? Além disso, tá previsto que essa convenção não pode questionar os tratados internacionais, é um ponto, né, importante, nem punir a polícia que matou centenas de pessoas durante os protestos, cegando aí muita gente, e a juventude menor de 18 anos, que foi o estopim das mobilizações, não vai poder votar nem ser eleita, né? Por isso a gente alerta, né, com os nossos companheiros que militam no Chile, no Partido dos Trabalhadores Revolucionários, que a gente não pode confiar nos partidos do regime que querem levar adiante a armadilha da convenção, né? Toda essa força material das ruas que abriu mobilizações históricas e a greve geral, né, de 12 de novembro, pode ser direcionada para uma greve geral agora para derrubar Pinheira e impor uma Assembleia Constituinte que seja verdadeiramente livre e soberana, sem manobras, sem restrições quaisquer e sobre as ruínas desse regime político, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Chile é um exemplo para nós pela mobilização das ruas, mas também um exemplo da armadilha que a gente não pode cair, né, que o movimento não pode cair. Por isso que não é de se espantar, inclusive, que haja setores do regime no Brasil que tentem sequestrar aí o exemplo chileno, se apoiando no que ele tem de mais controlado e institucional, que é a própria armadilha da convenção, né? O Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, chegou a fazer menção a isso, mas aí rapidamente Rodrigo Maia rechaçou qualquer possibilidade, né? Mas o que fica claro, seja num caso, seja no outro, é que o que une todos eles é o desejo de mais e mais reformas anti-operárias e também o medo de uma desestabilização do regime numa eventual constituinte imposta pela luta que choque os interesses de classe dos trabalhadores contra toda a obra do golpe, né? Eu resgato aqui, inclusive, o comentário do Safatli sobre a defesa passiva da Constituição de 88. Me parece importante essa observação, porque a Constituição de 88, além do que o Safatli já falou, né, ela também foi tutelada pelos militares, e os escassos direitos nela contidos, né, que foram impostos, inclusive, pela força do ascenso operário dos anos 70 e 80 aqui no Brasil, e que a gente sempre defendeu, né, na verdade foram em grande parte desfigurados pelo golpismo e a extrema-direita, né, com todas essas medidas provisórias que foram sendo feitas, né, ao longo desses anos. E, enfim, essa extrema-direita, como eu já coloquei, tiveram seu caminho aberto pela conciliação petista, né? Por isso eu acho que para fazer eco da luta chilena que se levantou em massivas mobilizações no ano passado, né, e que precisa seguir o caminho das ruas e da organização da classe trabalhadora, a gente tem que ver que para enfrentar a extrema-direita aqui no Brasil não dá para fazer isso só mudando os jogadores, é preciso mudar as regras do jogo e lutar por uma nova constituinte livre e soberana, colocando o destino das questões estruturais do país nas mãos da população, como poderia ser, por exemplo, não somente defender o SUS, também como colocou o Safatli, das garras, inclusive, do Paulo Guedes, mas impor que todo o sistema de saúde seja 100% estatal e seja controlado pelos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que foram linha de frente na pandemia, né? E não gente como Covas e Dória que ficam tentando aí aparecer como defensores da saúde e são golpistas aí de marca maior, né? Obviamente que tudo isso não vai ser um caminho pacífico, né? Já que desfazer aí a obra do golpe institucional e atacar os
os lucros capitalistas vai gerar uma forte repressão do Estado com a qual a gente vai ter que se enfrentar com a nossa auto-organização, né? E nesse caminho a nossa luta é por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo. Bom, isso também são debates aí para a gente seguir fazendo entre todos nós. Bom, para finalizar agora, eu já me estendi um pouquinho, né? Por tudo isso que nessas eleições a gente vem levantando essas propostas e defendendo também a necessidade de colocar de pé um forte polo nacional antiburocrático da esquerda que possa organizar os trabalhadores para enfrentar todos os ataques, porque a luta vai muito para além das eleições, né? Esse também é o chamado que a gente faz para a esquerda, né? Exigir agora das centrais sindicais atos em todos os estados contra esses ataques que estão colocados, o ataque do SUS, né? Imediatamente, mas também a reforma administrativa, né? Então, bom, gente, eram esses comentários que eu queria fazer. Agradeço muito a presença do Safato e do Plininho, a possibilidade desse diálogo de ideias que é rico e necessário, inclusive com posições que podem ser distintas, o que é muito importante também, muito necessário e não é muito comum na esquerda, inclusive, e também o apoio que eles vêm dando para a nossa candidatura, justamente por acreditar que, enfim, que a gente tá sempre do lado dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, dos LGBTs, né? Esse apoio não são um detalhe, né? Como a Letícia colocou, a nossa candidatura aí é a única que não tem fundo eleitoral, não aceitamos dinheiro de empresas e contamos apenas com a força militante, né, dos nossos apoiadores aí. Então queria agradecer fortemente e chamar também todo mundo a conhecer a bancada revolucionária 50-200. Obrigada, gente.